Ele ganhava mais dinheiro do que quase todas as pessoas ao redor dele naquela época. E por isso, acreditava que nunca teria problemas financeiros na vida dele. Com o tempo, começou a gastar sem pensar muito em cada pequena decisão. Pareciam compras simples, coisas pequenas que não faziam diferença naquele momento. Mas esses pequenos gastos começaram a se repetir todos os dias sem perceber. E aos poucos, o dinheiro que entrava já não ficava tanto tempo com ele. Mesmo assim, ele continuava tranquilo, porque o salário ainda era considerado alto. O problema é que o padrão de vida dele começou a subir rápido demais. E quando isso acontece, os gastos fixos também aumentam sem aviso algum. Foi então que o dinheiro começou a sair mais rápido do que entrava. Para continuar no mesmo ritmo, ele decidiu usar créditos sem pensar muito. Mas o pior ainda não tinha chegado, porque as contas começaram a aparecer uma por uma. Primeiro parecia pouco, algo simples, fácil de resolver com o dinheiro que ainda entrava. Mas então outra conta chegou, e depois mais uma, sem dar espaço para respirar. Ele olhou para tudo aquilo tentando manter a calma, mas já sentia algo diferente. O dinheiro que antes sobrava, agora começava a faltar em momentos inesperados. Ele decidiu ignorar, fingindo que ainda estava tudo sob controle, como sempre fez. Mas o tempo passou, e as contas não desapareceram, elas só aumentaram ainda mais. Então ele começou a atrasar pagamentos, achando que resolveria depois com tranquilidade. E foi nesse momento que tudo começou a sair completamente do controle dele. Os juros começaram a crescer em silêncio, sem aviso, sem pausa, sem misericórdia. O valor já não era o mesmo, e agora parecia algo muito maior do que antes. E finalmente ele percebeu, mas dessa vez, já era tarde demais para evitar. A dívida continuava crescendo todos os dias, mesmo quando ele não fazia absolutamente nada. Agora não era só financeiro. Ele começou a sentir o peso dentro da própria mente. Dormir ficou difícil, porque os pensamentos não paravam nem por um segundo sequer. Os números voltavam repetidamente, como se estivessem presos dentro da cabeça dele. Ele tentou trabalhar mais horas, acreditando que ganhar mais resolveria tudo rapidamente. Mas o problema já não era apenas o dinheiro que entrava naquele momento. Era o tamanho do buraco que ele mesmo tinha criado ao longo do tempo. E quanto mais ele tentava resolver, mais parecia que nada realmente mudava. O dinheiro chegava, mas desaparecia antes mesmo de fazer qualquer diferença real. Era como tentar encher algo que nunca parava de vazar constantemente. E então ele percebeu algo assustador que nunca tinha enxergado antes. Ele não tinha mais controle sobre a própria vida financeira naquele ponto. Ele parou completamente, sem fugir, sem distrações, apenas encarando tudo o que aconteceu. Pela primeira vez, ele decidiu não procurar desculpas para justificar a situação. Não era o trabalho, não era o dinheiro, não era o mundo ao redor dele. Era sobre as decisões que ele mesmo tomou ao longo de todo o tempo. Cada escolha pequena, cada gasto ignorado, cada momento de descuido acumulado. Tudo aquilo estava ali agora, mostrando claramente o resultado das atitudes dele. E mesmo sendo difícil aceitar, ele finalmente entendeu a verdade completa. O problema nunca foi quanto ele ganhava, mas como ele usava aquilo. E naquele momento silencioso, algo dentro dele começou a mudar lentamente. Ele deixou de evitar a realidade e começou a observar com mais atenção. E quanto mais ele olhava, mais tudo começava a fazer sentido. Foi ali que nasceu a decisão que mudaria completamente o rumo da história. Dessa vez ele não esperou o momento perfeito, porque sabia que ele nunca chegaria. Ele decidiu começar com o que tinha, mesmo que parecesse pouco naquele momento. Sem planos complicados, sem promessas vazias, apenas uma ação simples e direta. Ele pegou uma única moeda e decidiu que não gastaria aquilo por impulso. Era pequeno, quase insignificante, mas representava algo muito maior agora. Pela primeira vez, ele estava tomando uma decisão consciente sobre o dinheiro. No dia seguinte, ele repetiu o mesmo processo, sem tentar acelerar nada. Depois mais uma vez, mantendo o foco no processo e não no resultado imediato. E aos poucos, aquilo que parecia pequeno começou a ganhar significado real. Não era sobre quantidade, era sobre controle, algo que ele nunca teve antes. E com o tempo, ele começou a perceber algo que não sentia há muito tempo. Ele finalmente estava no controle, e dessa vez, não deixaria escapar novamente.